Bíblia, aqueles que passaram pelo processo, que tiveram promessa de Deus, tiveram que passar. O povo do Egito teve promessa, mas eles tinham que passar pelo processo e ser fiel. Há uma promessa na minha, na tua vida. Guarde isso no teu coração. Aleluia. Porque lá na frente essa promessa vai se cumprir. E você vai falar assim: aquele pastor falou que eu ia passar por luta, aquele pastor falou que eu ia passar pela prova, aquele pastor falou que eu ia passar por guerra, aquele pastor que eu ia passar por perseguição. Mas se eu fosse fiel, o Senhor iria me dar vitória. Guarde isso essa noite. Quem fez a promessa para José foi Deus. Não foi o patrão, não foi o vizinho, não, foi Deus. Quem está fazendo a promessa para você nessa noite é o Senhor. O leão da tribo de Judá, lembra? O Deus que não perde batalha, lembra? José vai passar dentro do palácio. A mulher de Potifar vai colocar os olhos em José. Mas olha só, meus irmãos, José, ele vai se desviar do pecado. Ele vai se desviar daquela situação. A mulher de Potifar convida José, chama José e tenta levar ele para se deitar com ela. E ela falou: não, poderei eu pecar contra o meu Senhor? Poderei eu fazer tal coisa contra o meu Deus? Ele se desvia. Diante de toda aquela situação, passando toda aquela luta, passando toda aquela prova, mas só sendo fiel a Deus. É ser fiel a Deus independente das circunstâncias. Aleluia. É ser fiel a Deus independente do momento bom ou do momento ruim. É independente. José era independente. Ele era fiel a Deus independente da circunstância. Aí vai parar na cadeia, vai ser preso injustamente. Era capaz de um de nós falar assim: onde está meu Deus? Onde está o Senhor? Mas José não reclama, ele não murmura. Aonde ele estava, tudo prosperava. Ele estava no palácio prosperava. Onde ele colocava a mão, prosperava. O Senhor era com José. As bênçãos de Deus caíam sobre a vida de José. José estava passando luta, mas o Senhor era com ele. No capítulo 39 de Gênesis, fala assim: e o Senhor era com José. O Senhor estava todo o tempo com José. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que se eu for fiel a Deus, se eu guardar a palavra de Deus, se eu guardar as promessas de Deus, o Senhor vai ser comigo. O Senhor não vai me desamparar. Ele vai me guardar no meio das lutas, no meio das guerras, no meio das aflições, porque vai haver aflição, mas o Senhor era com José. Mesmo quando ele foi para a cadeia, no meio dos presos, começou a prosperar e ficou na responsabilidade dele. Aonde ele passava, prosperava. Por que nós não temos esse entendimento no dia de hoje? Por que nós não aprendemos a confiar em Deus plenamente? José confiava em Deus plenamente, de corpo, de alma e de coração, passando por toda a aflição, por toda a escravidão. Foi tentado, foi perseguido. Quando precisou do carinho, do apoio da sua família, não teve. Os irmãos tentaram matá-lo,
que faz parte do processo. A transformação vai vir. Aleluia. Não é para desistir, não é para largar o barco, não é para voltar para trás, não, continua, seja firme, seja fiel, confia no Senhor. José confiava no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Filma aqui, Lorinha. Isso, filma aqui. Confiar em Deus quando tudo está bom é muito fácil. Eu quero ver confiar em Deus quando está na lama, na prova, no buraco. Aí eu confio no Senhor também. Aleluia! José confiava. E quando ele foi exaltado para governador, o próprio faraó, poderemos nós encontrar outro além desse que está cheio do Deus Altíssimo? Irmãos, ele tinha tudo. Nós falamos nessa noite aqui em perdoar. Não foi isso que saiu nessa noite? José tinha tudo para se vingar. Olha, eu vou me vingar. Eles tentaram me matar, né? Eles fizeram mal para mim, agora eu vou me vingar. Mas José não. José não fez nada disso. José tinha um coração bondoso, tinha um coração excelente, ele não guardava mágoa. Deus não está interessado em aparência. Deus, quando Ele escolhe, Ele sabe por que escolheu. Quando Deus ele aponta, ele assim, ó, eu quero você. Ele sabe por que está escolhendo. Deus não está escolhendo quem prega bonito, ou quem fala bonito, ou quem ouve bonito, não. Deus não está interessado em talento. Deus está interessado em caráter. Deus está interessado em pessoas que estão disponíveis a fazer a sua obra. É isso que o Senhor está procurando, verdadeiros adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade. E José tinha essas qualidades. E nós que somos cheios de Deus, nós precisamos ter essas qualidades. O Senhor se agradava de José. O Espírito de Deus estava na vida de José. Mas ele passou por luta. Ele passou por guerra. Ele passou por perseguição. Dentro da sua casa. A sua família perseguiu ele. Aqueles que eram para odiavam ele. Aqueles que queriam torcer pela vitória, torciam pela sua derrota. Sangue no seu sangue. Mas veja bem, eu escolhi você. Tem promessa de Deus na tua vida. Guarde isso. Guarde isso no teu coração. Eu escolhi você. Tem promessa de Deus na tua vida. Tem exaltação, tem milagre, tem vitória lá na frente, mas não desista. E quando ele estava como governador do Egito, que ele alimentava a sua família, aqui o texto no capítulo 45, ele se encontra com seus irmãos, ele se apresenta com seus irmãos. Olha, meus irmãos, eu espero que essa palavra em poucos minutos ela sirva de lição para a nossa vida. Nós, louvado seja Deus, temos que ser imitadores de Cristo. O cristão tem que fazer a diferença. E fazer a diferença, ser cheio de Deus, é ser cheio de Deus. Se Deus perdoa, nós também temos que perdoar. Esqueceram?
esquecendo disso. Se Deus é amor, nós também temos que estar cheios do amor, porque Deus é amor. Se Deus é bondade, nós também temos que ser bom, porque Deus é bom. Se Deus é manso, nós também temos que ser manso. Essas são as qualidades de um homem cheio de Deus. E José não tinha isso, ele era cheio de Deus. O fato de você estar passando luta, o fato de você estar passando prova, o fato de você estar sendo perseguido, o fato de você estar sendo desprezado, não quer dizer que o Senhor não está na tua vida. Não quer dizer que o Senhor te esqueceu. Faz parte do processo, faz parte da promessa, faz parte da permissão de Deus, porque tem vitória lá na frente, tem exaltação lá na frente. Quando o Senhor entregou em sonho para José, ele tinha 17 anos, ele era jovem. Ele era jovem. Pois, meus irmãos, o Senhor revelou a José aonde o Senhor ia colocar. Revelou que José seria governador do Egito, no patamar mais alto. Mas quando o Senhor, Ele mostra que vai exaltar, que vai ter vitória, espere, vai ter luta. E vai ter aquelas pessoas que vão querer a tua derrota, vão querer a tua queda. José se manteve fiel a Deus. Percebam bem que toda a sua caminhada, ele não se contamina. Então, na sua caminhada, ele vigia, ele não se deixa contaminar. Ele tinha o foco, agradar a Deus. Eu tenho foco. Se aquilo não agrada a Deus, eu vou tirar da minha vida. Se tem alguma coisa que está atrapalhando, eu vou tirar isso, porque isso não agrada a Deus. Se tem algum pecado que está atrapalhando, que quer atrapalhar, eu vou tirar isso, porque não agrada a Deus. José, ele se preocupava em agradar a Deus. A prioridade de José era o céu. Não era a segunda glória. A prioridade de José era o Senhor. Podia estar passando pelo que fosse. Quando o faraó colocou os olhos nele, falou: eu vou entregar meu palácio na mão desse homem. O faraó perguntou: mas o que esse homem está fazendo como escravo? E coloca o palácio começou a prosperar com José. A cadeia começou a prosperar com José. O Egito começou a prosperar com José. Era governador, mas ele alimentou todo o Egito, porque o Senhor estava lá. Você pode passar por luta, você pode passar por prova, você pode passar por perseguição, mas guarde uma coisa: guarde o Espírito Santo de Deus na tua vida. Esse tem que ser prioridade. Prioridade é Deus. José sabia disso e não se contaminava. José sabia disso e não murmurava. Mesmo quando a mulher de Potifar tentou levar ele, não,
era a prioridade dele, a presença de Deus. É verdade. Eu estou achando que a presença de Deus, na vida de muito crente, está ficando em segundo lugar. Sabe? Nós colocamos Deus em segundo lugar. Primeiro é a nossa fartura, primeiro é a nossa casa, primeiro é a nossa família, primeiro é a conta do banco, a Deus fica em segundo lugar. Não, esses homens que foram adotados, eles colocaram Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar foi o Senhor. Você já pensou olhar para até se achando e ser fiel a Deus? Você já pensou ficar na miséria e continuar sendo fiel a Deus? Tem promessa na nossa vida, Jesus. Eu não tenho medo de pegar isso. Eu não tenho medo. Mas vai ter processo, vai ter luta. Mas se você for fiel a Deus, a tua exaltação vai vir. Glória a Deus. O teu milagre vai vir nessa noite. Então eu quero deixar essa palavra nessa noite com uma reflexão. Com uma reflexão. Quando o Senhor se revelou em sonho, que deu aquela revelação a José, ele tinha 17 anos. 17 anos. Ninguém acreditou em José. Os irmãos de José não acreditaram nele. Jacó olhou para ele: meu filho, nós vamos se curvar diante de ti, é isso? Jacó, em nome de Deus, não acreditou em José. Mas sabe por que o Senhor se agradou de José? Porque ele era fiel. Aí você estuda o que é ser fiel. Ser fiel é você se desviar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Aleluia. Tudo aquilo que é errado, que o Senhor não se agrada, é você tirar. Não, isso é errado. Jó era filho. É verdade. Os homens que foram exaltados, que passaram por grande luta, o Senhor louvado se agradava. Então fique com essa palavra nessa noite. Fique com essa palavra, pastor, nessa noite, porque tem promessa de Deus na tua vida. Glória a Deus. Eu não te conheço. Eu conheço aqui, a sua vida eu não conheço. O teu coração eu não conheço. O que está por dentro eu não conheço também. Mas assim diz o Senhor: tem promessa, tem vitória, mas vai ter processo. Tem vitória, tem promessa. É assim que quando Deus olha, Ele olha para aquele que ninguém dará. Ninguém dará. Foi assim que o Senhor fez com Davi. Não dava nada. Era pequeno. Vamos colocar lá no passo, uma passa talvez. Não sai para nada. Não sai para nada. Tem promessa de Deus na tua vida. Sabe? Muita gente não dá valor para ti. Mas só que o Senhor já olhou para o teu coração e se agradou. Esse é o meu coração. Eu fico imaginando ali em 1 Samuel capítulo 16, quando o profeta vai ficar na casa de Jessé para escolher um rei, e todos os bonitão estavam lá na frente lá, e Deus vai escolher um pequenininho que estava lá no posto. Deus não está interessado em aparência. Deus não está interessado em beleza. Deus não está interessado que cante bonito, que louve bonito, que pregue bonito. O que eu vou falar aqui é muito sério, mas eu vou falar. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas Deus não está mais com ele. Pode apontar aqui para mim, Laura. Tem muita gente que está dentro da igreja e o Senhor não está mais com ele. Deus não está mais recebendo a tua adoração. Deus não está mais recebendo o teu louvor.
escolhe caráter. É diferente. A matemática de Deus não é a matemática do homem. Olha, Samuel, não olhe para a aparência, porque eu sou o coração. Quem foi escolhido ali primeiro, Samuel, foi Davi. Assim eu estou fazendo contigo. Eu estou te escolhendo, porque eu me agradei do teu coração. Eu me agradei de ti. Eu estou me agradando do teu sacrifício. Eu estou me agradando da tua dedicação. Deus se agrada dessas coisas. Viu, pastor? Deus se agrada daquele que tem um coração reto. Sabe? Muita gente ainda não entendeu. Sabe? Não entendeu. O que tem aquela pastora? O que tem aquela mulher? É muito simples. Ela tem Deus. Porque se não tivesse Deus, já tinha desistido, já tinha largado o barco. É Deus. Aleluia. Então nessa noite, ó, guarda a mensagem no coração. Guarde a palavra de Deus no coração. Guarde aquilo que Deus falou. Mude de vida. Mude de atitude. Porque Deus se agradou de José. Porque José fazia o que era certo. Fazia o que era reto. Ele se preocupava em fazer o que era correto. A prioridade de José era o Senhor. E a nossa prioridade tem que ser Deus. Porque sem Deus não tem vitória. Sem Deus a nossa vida não anda. Então a nossa prioridade tem que ser Deus. Então você que está me assistindo, que está sendo filmado, é hora de se humilhar. É hora de colocar a cara no pó. É hora de dobrar o coração. É hora de se rastejar na presença de Deus. Senhor, eu pego, eis-me aqui. É a hora de orar. Agradeça a Deus pelo